vai ser? Santander vai sair? O mercado vai quebrar? O que eu vou fazer? Calma! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você aprender sobre renda variável. Galera, este panorama vai ser um panorama cheio de conteúdo, não vai ser apenas um panorama, será uma aula de mercado financeiro. Se eu fosse você que está começando no mercado, vem, pega o papel e caneta, vem aprender sobre mercado financeiro. Galera, o tema da semana foi fantástico, que foi o seguinte: opa, o Santander vai sair da bolsa? What? Como é que é isso? Como é que vai ser? O Santander vai sair? O mercado vai quebrar? O que eu vou fazer? Calma, calma, que você vai aprender o que está acontecendo no mercado financeiro e não se desespere. Toda vez que você se desesperar do mercado, você vai apanhar. Tá bom, pessoal? Fica com a gente que vocês vão aprender sobre mercado financeiro hoje de uma forma diferente, tá bom? Mas antes, vou rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Nós vamos falar o que aconteceu essa semana. Tivemos dois fatos importantíssimos. Um já está colocado na nossa manchete e o outro nós vamos falar aqui a respeito do mercado financeiro, da Bolsa Brasileira principalmente, tá? E vamos começar agora com quem? Vamos começar com o nosso primeiro tema, que é o Santander. Santander anunciou que iria fazer uma oferta pública de ações. O que é isso? Calma lá que eu vou te explicar, tá? Mas eu preciso te contar uma coisa que aconteceu antes de tudo isso, tá? O Santander, ele saiu com um balanço durante essa semana muito ruim, tá? No dia 29, fica ligado nisso, no dia 29, saiu o balanço do Santander, tá? Que eu vou colocar aí na tela para vocês, que teve um lucro muito abaixo do esperado, tá? O mercado não gostou, desceu a venda em Santander, Santander caiu 6%, certo? E o mercado já entrou com uma certa instabilidade, certo? E aí, outros noticiários disseram que o Santander teve lucro, uma queda no lucro de 17%. Gente, para um banco, uma queda de 17% é muita coisa mesmo. Os investidores não gostaram nada disso e sentaram a venda nisso. Além disso, ainda teve um rebaixamento da nota do Santander. E isso aí prejudicou muito o Santander. E aí, no dia 30, no final do dia 30, o banco faz uma seguinte manchete. Ele anuncia uma OPA. O que é OPA? OPA é uma oferta pública de ações. É quando a empresa ela pensa em sair da Bolsa de Valores, certo? Quando a empresa quer entrar na Bolsa de Valores, ela faz o IPO, certo? Que é a oferta inicial de ações. E quando ela quer sair, ela faz a OPA, que é a oferta pública. Ou seja, ela diz pro mercado, olha, eu vou recomprar as minhas ações, vou sair da bolsa, isso não deu certo para mim, e encerro o capital aberto. E o Santander iria ficar apenas com as ações lá fora, que seria o Banco Espanhol, certo? E aí o mercado entrou em histeria e começou a ter uma compra maciça de ações do Santander. A ação do Santander, que um dia caiu de 6 a 10%, no dia seguinte ela subiu 13%. Então, isso significa o quê? Que teve uma grande demanda pela necessidade pela ação do Santander. Mas aqui há uma coisa importante que você precisa entender, tá? Quando esse movimento acontece sem uma estruturação, isso pode ser muito uma especulação de mercado. Vamos pensar como um banqueiro. Banqueiro gosta de dinheiro. Ele pensa o seguinte: derrubar a minha empresa porque o meu balanço foi ruim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para o mercado que se a minha ação está valendo tão pouco, eu vou recomprar ela e vou acabar com a ação na bolsa. E aí ele joga essa informação na mídia e ele espera ver o movimento acontecendo do mercado. Muito provavelmente foi o que ele estava esperando, que teve uma alta significativa de 13%, mas eu quero ressaltar o seguinte, eu vou mostrar daqui a pouco no gráfico, que esses 13% foi apenas nas ações da Units. O que são ações de Units? No mercado financeiro, existem alguns tipos de ações. Existe a ação ordinária, que ela tem direito a voto. Existe a ação preferencial, que você tem preferência nos lucros.
E tem as ações units, que são uma junção de ações ordinárias com ações preferenciais. Geralmente, as ações units, elas pagam mais dividendos, porque geralmente ela tem uma quantidade de ações preferenciais maior do que ações ordinárias. Geralmente, são duas ações preferenciais para uma ordinária, mas isso depende de ação para ação, tá bom? E eu quero mostrar para você no gráfico como ficou essa situação. Vamos lá? Tá aí, ação do Santander, SAMB11, deu um pancadão para cima, foi mais ou menos na semana, foi uma variação de 8%. Por que 8%, Josi? Você não falou que eram 13%? Então, só que quando eu coloco aqui no gráfico diário, você vai ver que ela caiu 2 dias seguidos, certo? E só na sexta-feira ela recuperou toda essa alta e abriu com esse gap de baixa. Ou seja, quem comprou aqui embaixo realmente teve os famosos 12 a 13%. O que a gente pode esperar é que ela venha, ela rompeu, certo? Que ela venha buscar pontos de interesse um pouquinho aqui embaixo para continuar a alta. Beleza, pessoal? SAMB4 não teve o mesmo movimento idêntico, né? Igualzinho. Ela deveria acompanhar bem próximo a SAMB11. Isso não aconteceu. Inclusive, ela voltou para essa região, certo? Então, ela teve uma alta aqui nesse dia, da sexta-feira, de apenas 9%, diferente da outra, tá? Então, muita atenção, Santander, não compre agora. Vamos esperar um gatilho de compra, alguma coisa que dê um reforço para que nos dê a direção que ela vai realmente tentar subir. Beleza, pessoal? E agora eu quero mostrar o segundo tema da semana, que também foi importantíssimo. Vem comigo. O segundo tema da semana, faladíssimo, foi Bolsa parou no dia 31 de julho, na nossa sexta-feira. O que aconteceu que a Bolsa ficou parada? Todas as negociações, elas tiveram um grande atraso, certo? E o que aconteceu? Só abriu com atraso o dólar. As outras negociações ficaram paradas. Só teve a normalização das cotações a partir das 2 da tarde. Ou seja, a Bolsa falou que ia abrir 9 horas, não abriu. Falou que ia abrir 11 horas, não abriu. Falou que ia abrir 10 horas, não abriu. Falou que ia abrir 11 horas, não abriu. Falou que ia abrir meio-dia, não abriu. Começou a abrir as cotações a partir de meio-dia e meia. Ou seja, para uma bolsa de valores, numa sexta-feira, último dia do mês, ficar tantas horas parado é horrível, certo? E aí vem essas notícias, né? Bolsa fica fora do ar expondo fragilidade. Dizem que foi a primeira vez que isso acontece. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Pois é, eu nunca vi. Foi a primeira vez também que eu vi, certo? E isso mostra o quê? Mostra o quê? Uma fragilidade da nossa bolsa. Por quê? Uma bolsa única. Nós só temos uma bolsa de valores, certo? E quando você coloca essa situação na mesa, a gente precisa tomar cuidado, porque tem alguma coisa errada que está acontecendo. Isso não é normal. Uma coisa é você ter um atraso de 10, 15 minutos. Outra coisa é você ter atraso de 3 horas, certo? Então isso aí é muito complicado para a gente observar. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos olhar o nosso índice da Bolsa Brasileira, o Ibov. Vem comigo. Índice da Bolsa Brasileira, gráfico semanal, certo? Estamos mantendo essa alta aqui. Fechou o mês positivo, isso é bom, certo? E a nossa visão de curto prazo foi respeitada. Por quê? Porque ele desceu, parou nesses 50%, que foi a nossa região de interesse de curto prazo, e está fazendo um movimento de alta. Lembrando, galera, o seguinte, esse ano é um ano muito atípico, é um ano de eleição. Então você tem que ter muito cuidado para fazer as suas operações, porque qualquer movimentação no cenário eleitoral vai refletir diretamente na Bolsa. Certo, pessoal? E aí, mediante tudo isso, nós vamos esperar uma correção do índice da Bolsa para buscar novas entradas. Nós já estamos posicionados em muitas ações, já fizemos realização parcial de algumas delas. Uma delas aí foi Semin, CSN Mineração. Tivemos um lucro muito bom em poucas semanas e foi muito legal para a gente realizar esses lucros. Então a galera que já está lá no grupo VIP já realizou os lucros, já está com dinheiro em caixa, esperando uma nova oportunidade. Para você que não conhece, o grupo VIP é um grupo focado estritamente nas análises, certo? Lá não é recomendação de compra ou de venda, lá é um local de estudo, tá? Mas facilita muito
a vida de vocês. E por apenas R$ 39,90 você tem esse acesso ao nosso grupo VIP. E agora nós vamos falar de mercado americano. Vem com a gente. Mercado americano, ainda numa região chata de consolidação, que na verdade é uma região de distribuição, aonde você não tem oportunidade de compra, você também não tem oportunidade de venda, você está ali em cima do muro. E nessa hora que está todo mundo na indecisão, é o momento que você precisa ter cautela, ficar de olho, tá? Quero mostrar aqui para vocês o índice americano, tá? Que é o SPX 500, que é o principal, que são as 500 maiores ações da Bolsa Americana. Gráfico semanal, tá aqui dentro, ó, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas, certo? Quando você coloca no gráfico diário, você vai perceber que ele está fazendo um movimento, como eu já venho falando, de distribuição. E o que é essa distribuição? Ele não rompe topo, ele não rompe fundo, ele fica aqui dentro. Muito provavelmente, ele vai buscar, ele está esperando algum cenário e ele vai buscar pontos mais embaixo para ficar mais descontada a Bolsa Americana. Beleza, pessoal? Agora, vamos falar de criptomoeda. Vem com a gente para a gente aprender um pouquinho mais. Falando agora de criptomoedas, vamos olhar o Bitcoin, certo? Nesse momento, o Bitcoin está num ponto que nós chamamos de ponto de decisão. Esse ponto é o local aonde o Bitcoin ele precisa dizer para onde vai. Se ele ficar ali naquele meio do caminho, não é bom nem para comprar, nem para vender. Então essa é a hora que eu quero mostrar aqui para vocês no gráfico que a gente tem cautela. Quero mostrar aqui para vocês o gráfico do Bitcoin, certo? Aqui ele está no gráfico semanal. Ele continua dentro desta região, vou abrir um pouquinho mais para vocês, dos 63 mil dólares. Aqui é uma região completamente desfavorável, porque ele veio aqui embaixo, rompeu esse fundo, deu um sinal de reversão pelo semanal, mas ainda não disse para que veio, tá? E pelo gráfico diário, eu vou botar aqui para vocês, gráfico diário, ele está aqui dentro desta congestão, esperamos que ele venha romper essa região aqui, suba um pouquinho, dê uma oportunidade para a gente voltar e comprar. Se ele não fizer isso, Joseph, o que é que a gente vai fazer? Bom, no momento, quem está comprado Bitcoin foi o que eu falei, vendo uma parte. Quem ainda não está comprado e quer comprar, esperaria ele bater essa região aqui de novo, dos 57 mil dólares ou os 50 mil dólares, que seriam excelentes regiões para a gente comprar. Beleza, pessoal? Então, até agora, criptomoeda, tenha cautela, não sai comprando, não entre em desespero, é o momento de você ter atenção no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Era esse recado que eu queria passar para vocês. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, se esse conteúdo foi importante, compartilha ele com o seu amigo, com uma pessoa que você conversa sobre mercado financeiro, para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante para outras pessoas que querem aprender no mercado financeiro. E se você está começando no mercado, quer aprender sobre mercado financeiro, mas ainda não está com capital ou ainda não está com dinheiro suficiente para fazer um investimento no grupo VIP, nós temos o grupo Free, que ele é totalmente gratuito, e lá nós batemos um papo. Lá eu compartilho diariamente as notícias do mercado, quais são as nossas expectativas para o mercado financeiro, e lá você vai se sentir mais à vontade, você não vai ficar um peixe fora d'água aprendendo sozinho. Lá a gente consegue ajudar você compartilhando informações. Lá tem desde o investidor iniciante até os investidores profissionais. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tomem cuidado, estamos em ano de eleição e até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu!